torcedor do esporte, hoje o esporte tem que dar a volta por cima. E a gente hoje vai tirar a prova dos noves. Se tem que jogador que tem que sair, dê sua opinião se você acha isso. E quais são esses jogadores. Mas se o problema era a gestão do treinador, hoje o jogo com Afogados de Ingazeira lá no sertão, que não é fácil, não é fácil. Não porque eu digo que é 11 homens contra 11 homens, mas que eu digo na parte técnica. O esporte é mais qualificado tecnicamente, tem valores individuais, tem uma folha muito superior, mas o Afogado de Gazeiras tirou em 2020, na Copa do Brasil, eliminou o Atlético Mineiro. Eu quero dizer para vocês o seguinte. César Lucena está tendo a grande oportunidade da vida dele. Todos os treinadores, grandes treinadores, começaram por baixo, começaram como interino, né? Começaram como treinador de base, mas hoje ele vai ter que mostrar que ele tem potencial, que ele tem condições. Ele conhece aqui a estrutura do futebol pernambucano, ele conhece a estrutura do Sport Clube do Recife. Ele foi um dos zagueiros com Duval, que foi, e tinha mais um zagueiro que eu não me lembro o nome agora, que foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Ele sabe como funciona isso aqui. Agora, será que era só tirar Jair Ventura o problema? Será, torcedor? Será que a filosofia de retranca tá em alguns diretores que estão no esporte? Por não conhecer a tradição desse clube centenário, se você contratar um diretor de fora que tem currículo do eixo Rio-São Paulo, se esse diretor, um exemplo, isso é hipoteticamente falando, se esse diretor vem para cá e ele é torcedor do São Paulo, e ele é torcedor do Corinthians, e ele é torcedor do Flamengo, né? Que a gente, quando é criança, a gente torce para algum clube. A gente pode ser que mude, mas a gente tem um clube do coração, tem uma visão de mundo sobre futebol definida. Se o camarada chega aqui e pensa quando o esporte vai jogar na Ilha do Retiro, tem que jogar com Marcão, com Ronaldo Henrique, com Betinho, com Dalberto, então tá pensando pequeno. O esporte, a tradição do esporte, e não é desculpa porque não precisa trazer jogadores. Não é desculpa porque não precisa trazer jogadores midiáticos. Não precisa disso. Porque Juninho Pernambucano naquela época, Chiquinho veio de campeonato de base em Olinda. E foi um dos melhores jogadores que o esporte teve, né, na história do esporte. Depois do esporte aqui, começando na base do esporte, foi pro Vasco, foi para vários clubes do futebol brasileiro. Mas aqui bombou aqui, e no Campeonato Brasileiro de Série A. Leonardo veio de Picos, também jogava futebol de base. E veio aqui e foi um jogador que hoje eu acho que é o terceiro jogador mais lembrado na história do esporte. Clube do Recife, que já passaram grandes jogadores. E os melhores jogadores também vieram do Nordeste. Marcelinho Paraíba, Neto Baiano. Não precisa ser do Sul, midiático, não. Pode ser e não precisa. Se ele entender que aqui é grande, que o esporte é grande e que o esporte aqui na ilha é poderoso, né? Você imagina, torcedor, que em 1h30 de futebol, a gente assiste hoje para assistir futebol, aí eu estou às vezes assistindo futebol aí, que não é o meu clube do coração, 1h30, 2 chutes a gol, é muito pouco para o entretenimento. Futebol também é entretenimento, futebol também é diversão. Futebol também é lazer. E eu não acredito, porque eu já fui várias vezes sentando ali na arquibancada da Ilha do Retiro, 1h30 de futebol, o esporte aqui na ilha era 20 chutes a gol, 30, 35, 25. O esporte passar 1h30 para dar 2 chutes a gol. E tem diretor que ainda está com essa filosofia. Eu não acredito não, torcedor. Aí a torcida tem que se manifestar,
A torcida tem que combater esse equívoco, porque isso não combina com o DNA do esporte. Eu não posso mudar o DNA de um clube que o símbolo é o leão, que tem que por mais que o futebol esteja aquela coisa de perna de pau, 1h30, 2 chutes, 1 chute a gol, é muito pobre isso. Eu prefiro o futebol simples, o futebol que eu via jogar na ilha, que a torcida ficava casar, e o time do esporte chutando pressão, bola na trave, chutando o goleiro defendendo. A vitória vem, é consequência disso. Quanto mais você chuta a gol, se por exemplo um time chuta 30, 20, 25, 30 remates a gol no jogo, quanto mais a probabilidade dele ganhar é grande. Quanto menos o time chuta a gol, quanto mais a probabilidade dele ganhar é menor. Isso é fato, é estatística, são números, é matemática. E o DNA do meu esporte, que eu já fui várias vezes, é pressão. Pode vir Vasco, pode vir São Paulo, Corinthians, é pressão. Aqui o esporte, aquele casar, aquela coisa, aquela bombonilha ali, aquela ilha do Retiro cheia. O jogador corre mais do que triplica o que ele poderia correr. Entendeu, torcedor? E parece que Jair Ventura saiu, mas a filosofia ainda está com alguns diretores. É isso que eu estou vendo, alguns diretores se expressando aí na mídia, né? Dizendo que vai contratar. Então eu estava pensando aqui, por que Dorival Júnior não... exemplo, Milton Bivar é amigo de Dorival Júnior. Foi ele que contratou Dorival Júnior em 2006, foi campeão pernambucano. Ele ligou para Dorival Júnior. Dizem porque Dorival Júnior porque não aceitou, porque a política, vai ter política, pode mudar, mas ele tem um contrato, né? Se fosse assim, se fosse como o advogado, dizem que o advogado de Dorival Júnior disse, não, esse contrato pode ser suspenso, então a demissão de Jair Ventura também pode ser suspensa. Não tem nada a ver, tá valendo, tá em pandemia, houve extensão do mandato de Bivar, isso é fato, porque a gente vive um ano pandêmico, né? E todo mundo sabe, de calamidade pública, é mundial. A gente sabe que isso está valendo. Ele não veio por quê? Porque me parece, nos bastidores, que tem diretor dizendo que... Você imagina você chegar aqui e contratar Neymar, um exemplo hipotético. Você contratar Neymar para jogar no esporte e dizer, Neymar, você não pode driblar. Você não pode driblar. Você não pode, você tem que não driblar. Você acaba com o potencial, com a criatividade do jogador. É a mesma coisa do treinador. Se o treinador é ofensivo, isso o que aí mostra quem ganha jogo é aquele, não é o futebol, esse futebol de marcação, de perna de pau, só atleta malhado e que não sabe jogar bola, não. Futebol que o Flamengo está jogando, para cima, é o que ganha título. O futebol que o São Paulo, com o investimento que tem, igual ao do Flamengo ou do Palmeiras, se não jogar para cima, não ganha. Quem joga para trás, joga com medo. E o medo, antigamente, na antiguidade, as guerras, muitas guerras eram ganho em batalha, em guerra, em conflitos, né? Impérios contra impérios, império contra uma nação menor, mas às vezes a guerra às vezes a guerra era ganhada no medo do adversário de lutar. Ele só em ter medo que vinha um exército grande para cima dele, já perdia a guerra. Já mexia com o medo que tem dentro do ser humano e já perdia, já ficava enfraquecido para a guerra. O esporte não pode jogar enfraquecido, com medo, na Ilha do Retiro. A gente sabe que fora a gente perde, empata. Você joga para empatar fora, aqui você joga para ganhar. E você chutando 20, 25, um dia a bola começa a entrar. E as vitórias vão vir naturalmente. É isso que eu digo. Então me parece que Dorival Júnior não veio, não foi por causa que ele está esperando a eleição, não. Foi porque parece que ainda tem na direção esse sistema de jogar recuado. Porque os nossos jogadores, as características é de jogar recuado. É Marcão, é Ricardinho, é Betinho, é Ronaldo, Henrique, é só volante. E está contratando mais. Tem que vir um treinador. Se o esporte quer permanecer na Série A, se o esporte quer ser grande, tem que vir um treinador
que tenha autonomia de dizer, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu não quero aquele, eu quero aqui, ó, que tá faltando. Tá faltando o quê? Tá faltando que meio atacante, tá faltando o time ser mais ofensivo, isso é que tá faltando para jogar aqui em casa na ilha. Lá fora não, lá fora você joga com 3 volantes, três zagueiros, para conseguir um empate. Mas aqui não. Aqui o time que ganha em casa, a gente sabe que o time que ganha em casa não cai e ainda almeja coisas maiores, numa competição, num torneio. Agora o time que em casa joga para empatar, meu amigo, lá fora ele vai ser goleado, porque ele já joga com medo, entendeu? A autoestima, você não pode mexer na autoestima o segredo do sucesso de um indivíduo, o segredo do sucesso de um time vencedor é a autoestima. Ele tem que ter uma autoestima boa, ele tem que pensar grande, pensar em vencer. Tudo na vida, quem pensa pequeno, só fica com coisas pequenas. Os grandes, os melhores salários e os melhores destaques no mercado de trabalho é quem pensa grande. Você pensar pequeno, você vai ficar sempre pequeno. E essa filosofia que o esporte tem que pensar pequeno é quem não conhece a história desse clube, é quem não conhece o DNA desse clube. Então o esporte tem que pensar grande. E hoje, não é eu levando como referência o Campeonato Pernambucano, não, porque teve Campeonato Pernambucano que o Sport Clube do Recife ganhava, assim, ó, ganhava antecipado. Teve uns 2, 3 campeonatos que o Sport foi 5 vezes em seguida e ganhava sem ter vice-campeão. Ganhava direto, sem precisar ter final de campeonato. Então o que eu quero dizer para vocês, torcedores, é que o Sport Clube do Recife precisa Corintiano. Esporte! Casa! A turma é mesmo boa. A turma da Fusaca! Esporte! Já me assumi, Brasil. O resto já a bagaceira agora desanda. A gente é da casaca! Vocês, torcedores, o Sport tem a obrigação de decidir para o final desse campeonato, respeitando todos os que estão disputando, o Náutico, Santa Cruz, o Retrô, mas o Sport tem que mostrar nesse semestre que perdeu a Copa do Brasil, que foi humilhado na Copa do Nordeste, ele tem que mostrar que é grande e tem que ganhar esse campeonato. É o mínimo que o Sport pode fazer, é chegar no final, pelo menos na final, e não ficar no ano passado, depois de ter saído da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, ficar lutando para não ir para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. O Sport tem que pensar grande e eu acho que Dorival Júnior não veio porque a diretoria não pode se meter na comissão técnica de um treinador vencedor. Tem que esperar resultados, né? Não pode, antes de contratar, vou contratar um outro treinador com perfil retranqueiro, barroca. Não, barraco. Não, tem que contratar um treinador de ponta e dar autonomia. Todo profissional precisa de autonomia para trabalhar.